Olá, amados do Eterno, espero que estejam todos bem, que começamos mais um vídeo hoje no nosso canal, Cristo Vive Borborema, nosso canal que tem levado o Evangelho puro, o Evangelho sem máscaras, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui com vocês para falar mais uma vez sobre esse Evangelho que salva, esse Evangelho que traz uma mensagem de paz verdadeira para você, para a sua família. Hoje nós queremos trazer para vocês um tema muito relevante na nossa vida de hoje. Muito relevante porque existe uma confusão muito grande, queridos irmãos, relacionados a essa questão. E hoje nós vamos estar trazendo para vocês um tema muito, mas muito importante mesmo, para que você possa compreender o que realmente acontece, o que a Bíblia realmente fala, o que a Palavra de Deus realmente esclarece sobre a velha e a nova aliança de Cristo. Nós temos vivido hoje uma mistura muito grande entre a aliança, a velha aliança, de Deus com o povo de Israel e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos têm confundido isso, outros têm trazido por maldade mesmo, por explorar os irmãos que não compreendem têm dificuldade de entender essa diferença muito clara que existe entre a velha e a nova aliança. São coisas completamente diferentes que o nosso Deus estabeleceu para a gente. Então a gente quer dar início logo ao vídeo, pedindo a Deus que nos ilumine, que nos dê graça, que nos dê sabedoria para poder estar transferindo para vocês aquilo que a gente aprendeu. Vale dizer que o nosso canal é um canal todo ele em caráter amador, nós não temos nenhuma profissionalização nessa área, mas os nossos vídeos são feitos com muito carinho para você. Espero que você goste, que você compreenda. Meus irmãos, meus queridos amados do Senhor, meus queridos amados do nosso Salvador, na velha aliança, Deus estabeleceu com várias pessoas acordos, convenções, para que essas pessoas pudessem levar o nome de Deus às outras pessoas. E ele escolheu um povo específico, que seria o povo dele, representante dele aqui nessa terra, que o povo judeu, que todo mundo conhece a história, que todo mundo sabe. O povo que foi retirado do Egito por Moisés em busca da terra prometida. Mas antes mesmo disso, haviam sido feitas outras alianças, O próprio Deus tinha feito alianças com pessoas, e se a gente buscar lá na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 8 até o 16, nós vamos ver a aliança que Deus estabeleceu com Noé, onde ele disse a Noé que construísse uma arca, porque ele iria destruir esse mundo, através de um dilúvio. Vocês conhecem a história. E Noé, um servo de Deus fiel, cumpriu à risca a sua aliança com Deus, e nós sabemos que somente ele e sua família e grupos de animais foram salvos da face da terra em virtude de uma aliança firmada que aconteceu no dilúvio. Posterior a isso, nós tivemos a aliança de Deus com Abraão. A gente vai ler em Gênesis 12, capítulo 1 ao 3, e onde Abraão estabeleceu uma aliança com Deus e que ele seria o grande representante de Deus nessa terra, E ele saiu pelo mundo pregando o Evangelho de Deus, pregando o Evangelho, pregando as boas novas de que viria o Salvador, e ele saiu pelo mundo para cumprir essa aliança estabelecida com Cristo, de que ele seria o Pai de toda essa humanidade
serva do nosso Deus. Mais à frente ainda, estabeleceu-se a aliança com o povo de Israel, né? Nós vamos ler isso em Êxodo, no capítulo 19, versículo 5, né? Depois onde ele tirou todo o povo dele do Egito através de Moisés, para que esse povo fosse até a terra prometida, né? Uma aliança estabelecida de que esse povo seria o representante de Deus na terra. E foi, né? Nós vamos entender hoje que foi durante um longo tempo o representante do nosso Deus na terra. Posterior a isso ainda, o nosso Deus fez uma outra, né, aliança com Davi, né, que está lá em Salmos 89, capítulo 3, versículo 4, que Davi seria também um grande representante de Deus nessa terra. E tem também com Salomão, né, segundo Crônicas 7:11 até o 22. E muitas outras pessoas, muitos outros servos de Deus fizeram alianças com o próprio Deus, né? Acontece, meus irmãos, que sempre na história, né, das velhas alianças, os homens quebraram essa aliança, né? Houve por parte por parte dos seres humanos, dos homens, a quebra dessas alianças. Todas essas pessoas que eu comentei com vocês acabaram quebrando a aliança com Deus, né? Por quê? Porque o homem é falho. O homem ele não é um ser, né, que tem a perfeição do nosso Deus eterno. E por ser falho, essas alianças, elas não prevaleciam. Sempre havia um problema aqui, um problema acolá, onde essas pessoas acabavam quebrando essa aliança, né? E isso trouxe uma frustração muito grande ao nosso Deus. Então era necessário que os homens tivessem, né, uma aliança que fosse uma aliança eterna, uma aliança infalível, uma aliança que não teria mais alterações, uma aliança em que ela prosseguiria até o fim, né, desse planeta e até o fim da humanidade. Então, para a gente entender, todas essas alianças que foram feitas, né, elas se fecharam, o ciclo delas se fecharam na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que isso fica muito evidente na Bíblia? Porque todas as profecias bíblicas que foram feitas na velha aliança apontavam para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Todo mundo que lê a Bíblia, todo mundo que conhece um pouco da Bíblia, sabe muito bem que Jesus era o foco, né, de todo esse processo que veio durante a velha aliança de Deus. E nós acompanhamos nas leituras da Bíblia que pelos homens terem todas essas falhas, esses dogmas de erro, né, no passado, Deus foi se frustrando com a humanidade, né? Veja bem, na velha aliança ele estabeleceu com o povo de Israel em especial mandamentos bíblicos que seriam importantes para a vida daquele povo na terra, né? Leis criadas para aquele povo, para que eles vivessem bem sobre a face da terra. Mas é muito comum na Bíblia você ver que esse povo, volta e meia, rompia essas alianças com Deus, né? O próprio Moisés ficava desesperado quando ele subia ao monte falar com Deus, e quando descia tinha lá um bezerro de ouro, e o povo adorando um bezerro, né? O povo de Israel, Moisés ficava louco quando via que tinha um grupo deles querendo voltar para o Egito,
né? Porque lá no Egito tinha festanças, tinha adorações que eles gostavam e que ali no deserto não tinha, que o Deus esse Deus que eles adoravam agora, eles não conseguiam ver, enfim, uma série de problemas, né? Que foi imaculado pelo sangue de Jesus em Hebreus, né? No livro de Hebreus, onde se estabeleceu a nova aliança de Cristo. Então, essas leis, né, que foram criadas, essas regras que foram criadas na velha aliança, a gente vai estar estudando um pouquinho delas agora, para que a gente possa entender, né, um pouco sobre ela, para que a gente possa compreender a nova aliança de Cristo, a nova aliança do nosso Salvador. Os nomes que a gente pode destacar nessas reformas religiosas na Antiga Aliança, a gente pode citar o rei Ezequias, né? O rei de Judá entre 716 e 678 a.C., Josias, rei de Judá, de 640 a 608 a.C., eles foram ousados na fé e mandaram derrubar todos os ídolos, confrontando falsos profetas, adivinhadores, feiticeiros e seus oráculos e altares dedicados a Zera, Baal, Altarone, Moloque, entre outros deuses, né? Que foram, na época, meus irmãos, substituídos, né? Pessoas substituindo o nosso Deus vivo por deuses deuses de madeira, deuses de dinheiro, deuses de tábua, deuses de pedra, enfim. Todas essas controvérsias que foram ocorrendo durante a velha aliança foram entristecendo o nosso Deus vivo, né? E tudo isso, é óbvio que Deus já sabia que ia culminar com a cruz do Calvário. Nós sabemos disso. Tudo isso estava sendo profetizado. Não pense que Deus, ele não vinha profetizando as coisas para que os seres humanos entendessem o que vinha acontecendo. Todos os profetas, né, vinham profetizando o fim dessa era, o fim da velha aliança com o ser humano, com o homem, para que Deus pudesse estabelecer uma nova aliança com outras regras, com outras situações, com outras características, e assinada e rubricada pelo Messias, né? Pelo seu próprio Filho. Isso é importante a gente entender, porque se a gente não entender a diferença entre a velha aliança e a nova aliança, nós jamais vamos entender o Evangelho Salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos conseguir, meus irmãos. Porque se você não conseguir entender que na velha aliança acabou e que se iniciou uma nova aliança com o ser humano, onde muitas regras, muitas outras situações foram deixadas para trás, você não vai conseguir estabelecer no seu coração o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é vigente hoje na graça, na nova aliança de Cristo, né? Por isso que é importante você saber, né? Você vê que o povo de Israel, eles se baseavam na sua fé na lei mosaica, a lei de Moisés, né? Escrita por Moisés durante todo o período de andanças pelo deserto e até pelas tábuas do mandamento escrito pelo próprio Deus, né? Óbvio que nós sabemos que essas leis de Moisés foram escritas a mando do próprio Deus, né? E nessas leis nós podemos verificar leis que hoje confundem o nosso povo. Por exemplo, o templo, né? Por exemplo, o dízimo, por exemplo, o sábado, né? São leis escritas na velha aliança para o povo judeu, somente para o povo judeu.
essas leis foram escritas para que eles cumprissem essas alianças com Deus, né? O sábado foi criado para que o povo de Deus na época, os judeus, né, entendessem com as festas sabáticas de que viria o Messias, o Salvador. Então, Deus estabeleceu o sábado como um dia santo para que o povo judeu festejasse a vinda de Cristo, né? Então ele criou a regra sabática para isso, para que o povo não se esquecesse de que o Messias viria, né? Uma outra coisa importante, muito importante você saber, é o tempo, né? O tempo foi estabelecido porque, como eu disse a vocês anteriormente, o povo de Israel sentia carência de um Deus onde eles pudessem ver, tocar, porque eles saíram de um país, o Egito, completamente idólatra. No Egito, meus irmãos, o povo adorava toco, adorava imagens, pedras. Já visto vocês conhecerem as pirâmides, né, do Egito, que era um santuário. As pirâmides que você vê hoje no jornal, né, faraônicas, né, nada mais era do que as tumbas dos reis faraós da época, que eram santificadas pelo povo egito. Imagine vocês, um povo vivendo daí durante 400 anos, escravizado, vendo tudo aquilo, de repente, né, aparece Moisés dizendo que a partir de agora eles iriam servir um Deus em espírito, que eles não iam ver esse Deus. Imaginam vocês. Então Deus, na sua imensa sabedoria, estabeleceu, pediu a Moisés que criasse o santuário terrestre, né? E ainda ele tomou aquele cuidado de que o santuário não se parecesse em momento algum com aqueles templos faraônicos egípcios, né? Ele pediu a Moisés que fizesse um templo, um santuário terrestre feito de lona, com véus, pequenos objetos, para que se fizessem os sacrifícios a Deus, mas que não se parecesse em momento algum com aqueles templos faraônicos lá no Egito, para que o povo não entendesse que realmente era outro Deus vivo que estava ali. Inclusive ele disse, para que eu habite entre vós. Aquilo era para que o povo entendesse que Deus estava entre eles, que apesar de eles não verem aquele Deus, o nosso Deus estava ali. Nós sabemos que no lugar santíssimo, uma vez por ano, Deus se manifestava, né, através do fogo, em cima da Arca da Aliança, para que o povo soubesse que Deus estava ali, né? Essa foi a regra, a lógica do santuário terrestre, para que o povo de Deus soubesse que o Deus deles também estava ali. Mesmo eles não vendo, eles podiam sentir, né, o nosso Deus. Haja visto que o próprio Deus criou o maná que caía do céu, a nuvem que seguia eles pelo deserto, enfim, vários fenômenos naturais que justificava e que mostrava a presença do nosso Deus vivo ali. Porém, isso era pouco, irmãos, né? Eles queriam tocar aquele tempo todo no Egito, deixou muitas máculas ao povo, né, judeu. E eles queriam um Deus visível, que eles pudessem tocar, que eles pudessem olhar e etc. E isso tudo trouxe muitos problemas a Moisés, muitos mesmo, né, durante toda a travessia do deserto. Inclusive alguns deles, até o próprio Deus teve que eliminar do meio deles porque o tumulto era grande, queriam voltar ao Egito, né?
Então, foi uma aliança, a velha aliança, completamente tumultuada, né? Uma aliança completamente difícil de se estabelecer. Então Deus foi criando regras, normas, né, através de Moisés. O dízimo foi criado claramente pelas tribos de Israel, né? Nós sabemos que quando chegou na Terra Prometida, Deus distribuiu o povo dele em tribos, as 12 tribos de Israel, famosas 12 tribos de Israel. E ele tirou dessas 12 tribos uma tribo, né, chamada tribo dos levitas, para cuidar apenas do santuário terrestre. E ele disse: olha, esse povo que vai cuidar do santuário, os sacerdotes levitas, não vão trabalhar, né? Não vão trabalhar. Eles vão ser sustentados pelas outras 11 tribos, né? Então as 11 tribos colheriam os mantimentos, 10% desses mantimentos seriam levados para o templo, né? E nesse templo, esse templo que a gente esse povo levita, e esse povo comeria com esses 10% e cuidariam do lado espiritual das outras 11 tribos. Levariam as palavras de Deus até as 12 tribos. Enquanto eles trabalhavam, os outros levavam a palavra de Deus. Tudo perfeito, tudo bem colocado, bem certinho, né? Então, existia uma norma, uma lei mesmo estabelecida por Deus do dízimo. Você é da outra tribo, você vai trabalhar, vai levar 10% para os levitas, que viverão pela sua função de sacerdote, tá? Em contrapartida, eles teriam que levar o evangelho de Deus, levar a promessa do Messias Salvador até as outras tribos, e o que sobrasse seria distribuído para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros. E nessa lei também dizia que era proibido qualquer levita ter qualquer tipo de posse. Ele não poderia ter nenhuma posse, né? Deus tomou cuidado, inclusive, que a sobra do dízimo fosse distribuída, para que não se enriquecesse ou se criasse, se juntasse sobra de dízimo. Veja bem como é importante entender isso, né? Então, comeria-se toda a tribo levita com o dízimo, a sobra se distribuía para os necessitados. Essa foi a regra do dízimo, né? Essa foi a regra da velha aliança criada por Deus. Essa foi a velha aliança, né? Em contrapartida a isso, Deus ia mandando profetas, né, que profetizavam a vinda do Salvador. O Salvador, Jesus, ele vivia com uma outra proposta, porque o povo judeu, o povo de Israel, era o povo escolhido de Deus, mas aquele povo, ele se confrontou com Deus durante tantos momentos, né? Durante tantas situações, que ia chegando o momento que Deus iria estabelecer um novo povo, né? Esse grande benefício de ser o povo de Deus iria se estender, obviamente, porque Deus não iria ficar gastando vela com um defunto que não dava fruto, né, irmãos? Então você veja bem, tudo isso foi se criando uma preparação para a nova vinda, para a vinda do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, né? E ele veio,
né? E ele veio. Isso que é muito importante entender. Na vinda de Cristo, né? Na vinda de Cristo, nós vamos entender uma coisa muito importante. Quando Jesus veio a essa terra, nascido de Maria, profetizada por todos os profetas, em especial por João Batista, né? Seu primo, né? Meio-irmão, que dizia que ele seria nascido de mulher virgem e que seria o nosso mestre, o Filho de Deus vivo aqui nessa terra. E ele voltou, e ele veio, né? Veio para quê, irmãos? Para estabelecer uma nova aliança entre Deus e o homem. Uma aliança perfeita, uma aliança sem mácula. Desta vez, uma aliança infalível, né? Só que na chegada de Cristo, meus irmãos, meus amigos, na chegada de Cristo, aconteceu um negócio muito importante. Cristo chegou a essa terra com a missão de estabelecer e levar o Evangelho a toda criatura. Então ele levantou os profetas, ele levantou profetas para os judeus, profetas para os gentios, né? Como a gente vai entender agora. Por quê? Porque a ideia de Deus a essa época já era estender a salvação a toda criatura do planeta, né? A pregação do Evangelho a toda criatura do planeta e fazer de todo ser humano um sacerdote. Fazer com que todo ser humano dessa terra fosse um sacerdote de Cristo. Então Jesus veio a essa terra, durante 30 anos ficou estudando, ficou analisando a humanidade e aos 30 anos começou o seu ministério, né? E com 3 anos pregou o Evangelho maravilhoso que nós conhecemos aqui nessa terra. Levantou profetas, fez milagres, confrontou políticos, confrontou sacerdotes judeus. Por quê? Porque Deus já havia estabelecido o fim do sacerdotismo, o fim das tribos de Israel. Deus já tinha estabelecido com o filho dele o fim do dízimo, o fim do sábado. Porque tudo isso agora se resumiria em um só, Jesus Cristo. E Jesus veio dizendo justamente isso: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Todos, gentios, não gentios, pecadores, não pecadores, que não existiam, né? Pecadores, e ele como não pecador, e toda a humanidade agora teria direito à graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso não agradou todo mundo não, meus irmãos. Os religiosos da época ficaram muito bravos com isso, porque eles se achavam o povo escolhido de Deus. Eu não posso aceitar um camarada que chegou aí do nada, dizer que agora eu não represento mais nada, que todo ser humano agora vai ser um sacerdote, e eu? Você o quê? Mais um só? Não, o povo religioso daquela época tinha muito poder, eles eram muito respeitados, né? E acontece que, quando Jesus veio dizendo que o Evangelho de Deus, de Cristo agora, a graça de Deus se estenderia a toda a humanidade, os apóstolos falando isso a toda hora, foi inevitável a perseguição ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelos religiosos da época. E aí aconteceu o quê? Aconteceu que Jesus foi perseguido e morto por esse sistema religioso.
judaico-farisaico que prevalecia na época, que Deus extinguiu, pediu a extinção, né? Através de seu Filho. E Jesus disse: olha, esse templo que vocês têm aí não vai sobrar pedra sobre pedra, esse dízimo vai acabar. Você, sacerdote, não vai ser mais sacerdote, você vai ser apenas um só, porque todos serão sacerdotes nessa terra, né? Por isso que ele disse aos profetas: ide pelo mundo e fazei de toda criatura um sacerdote, fazei discípulos, né? Por quê? Porque todo ser humano hoje é um sacerdote, é um discípulo de Jesus Cristo. Vocês estão me entendendo? E esse sistema religioso, esse sistema de sacerdotais, esses sistemas de dízimo, esse sistema de sábado, esse sistema de lei mosaica, esses sistemas de mandamentos, esse sistema de regras, foi tudo que é rasgado na cruz de Cristo. Por isso que de Jesus, a Bíblia nos fala, quando Jesus fechou o olho na cruz, o véu da lei se rasgou de cima a baixo. Nada sobrou daquilo. Porém, pessoas mal intencionadas, pessoas vamos dizer, mal convencidas disso, fizeram, irmãos, fizeram para que aquilo não acabasse, né? Jesus morreu, aboliu tudo aquilo, extinguiu tudo aquilo, né? E pessoas se conformaram com aquilo, né? Tanto é, você, meu irmão, que está me ouvindo, que eles cortaram a Bíblia, dizendo que o Velho Testamento, ou a Velha Aliança, como você queira entender, termina em Malaquias, quando na verdade isso não é real. A Velha Aliança termina na morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que já está lá no meio para mais do livro de Mateus, de Lucas, né? Eles cortam a Bíblia como se Jesus criou a nova aliança no nascimento dele. Na verdade, Jesus não criou a nova aliança no nascimento dele. Jesus criou a nova aliança na sua morte. Por que eles fizeram esse corte equivocado na Bíblia? Para dizer que Jesus pagava dízimo, para dizer que Jesus defendia as leis. É claro, ele era judeu, ele nasceu no tempo de Judá. Como ele estava vivo ainda, ele tinha que cumprir as regras da lei de Moisés. Ele era um participante das leis de Moisés. Tinha que pagar dízimo, tinha que frequentar o templo, tinha que fazer sacrifício. E eles usam esse argumento furado para convencer você de que Jesus pagava dízimo. E é verdade, ele pagava pelos judeus. Só que com a sua morte, ele extinguiu tudo isso. Aí ele disse aos profetas: vá e faça discípulo de toda criatura desse planeta. Então, meus irmãos, nessa nova aliança infalível, que fala lá em Hebreus, versículos 6 e 7, versículos 6 e 7, todas as outras alianças foram quebradas pelos homens, né? E foram quebradas por Cristo. Agora, essa nova aliança jamais será quebrada, porque foi assinada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa aliança, que substituiu todas as alianças antigas, ela é muito superior a todas elas, né?
Porque ela veio para purificar o homem do pecado, ela veio para purificar o homem de todo esse mal do pecado que vigia sobre a terra. E Jesus criou também uma aliança imutável, ela não muda. Então, todas as alianças que Deus fez com os homens no Velho Testamento, na Velha Aliança, ele teve que fazer operações. Ele teve que mudar algumas coisas nos acordos, porque o homem não conseguia cumprir, né? Ele, então, estabeleceu que na nova aliança de Cristo isso jamais acontecerá, jamais será mudada a aliança de Cristo. E nessa aliança de Cristo está extinto qualquer tipo de sacerdote, qualquer tipo de dízimo, qualquer tipo de templo. Porque você, meu irmão, é um discípulo de Deus, você é uma igreja, você é um participante do corpo de Cristo. Nós somos a igreja e Jesus é o nosso pastor. Porque ela não está baseada em homens, ela está baseada no sangue de Cristo, né? Mesmo que o pecador abandone essa aliança com Cristo, Cristo jamais abandonará essa aliança com o homem. Porque ela é imutável, ela não muda. Outra coisa que o homem não consegue assimilar, em hipótese alguma, essa aliança, ela é invisível, né? Todas as outras alianças que Jesus fez tinham sinais visíveis, né? Salomão tinha que ir lá queimar o cordeirinho, sacrificar um cordeiro, né? Os outros também. O povo do Egito tinha que guardar o sábado. Então, Noé teve que construir a arca. Todas as outras alianças feitas no Velho Testamento tinham sinais visíveis. Essa aliança de Cristo não tem sinal visível. É uma aliança invisível entre você e Cristo, entre você e o sangue do Cordeiro. E você vai ter que acreditar nela pela fé, irmão. Não é templo. Templo não vai te ajudar em nada. Não é pastor, não existe. Né? Nenhum tipo de sacrifício existe mais, nenhum tipo de pastor, nenhum tipo de igreja. É uma aliança invisível entre você e Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Por que é difícil para as pessoas entenderem isso? É muito difícil. Como foi para o povo de Israel lá. Porém, lá Deus mudou, criou ainda o santuário terrestre. Hoje, a aliança de Cristo é imutável. Ela não vai mudar. A nossa relação com Cristo é invisível, é pela fé. Né? E ela tem que ser estabelecida pelo seu coração. Você tem que entender que essa relação que você tem com Cristo é o interior de cada pessoa que se estabelece com Ele. E ela só pode ser vista com o olho espiritual, com o olho espiritual. Né? As coisas que Deus fala que Jesus fala no nosso coração e que a gente fala com Ele no nosso quarto, através das orações. A nova aliança, ela só pode ser concretizada se o homem abandonar as regras da lei, que foram trazidas por terceiros. Tem gente praticando ainda, irmãos, o dízimo. Tem gente praticando ainda o sacerdotismo. Né? E tem gente ainda por aí, acredite você se quiser, praticando sacrifícios. Subindo escada do joelho, dando borrachado nas costas. Meus irmãos,
Isso é inadmissível aos olhos de Cristo. Isso é você negar Cristo. Uma pessoa que paga dízimo, que obedece sacerdote, que faz sacrifício, ele está negando o sangue de Cristo. Ou eu estou errado? Ou alguém pode me convencer ao contrário disso? Se fosse isso para ser verdadeiro, Jesus teria deixado a velha aliança e não teria criado uma nova aliança. Porque se isso está tudo na velha aliança e não funcionou, é por isso que Jesus criou a nova aliança, que tudo está se baseado nele, no amor ao próximo, no amor a Cristo, né? E ele quer fazer essa nova aliança invisível com você, pela sua fé, pelo seu amor. Você me entende? Lei, pacto, essas coisas têm prazo, irmãos, a ser cumprido. Por isso que terminaram, né? Todos os pactos que Deus fez com o homem lá no passado acabaram. Teve prazo. Tem prazo de validade. Venceu. Acabou. Tá? Agora, a aliança com Cristo é uma aliança invisível pelo amor e pela fé. Não tem nada na lei, no papel escrito. É no coração. É na alma. É no sentimento. Ela é interminável, infalível, invisível. Daí você não precisa de mais ninguém, a não ser você, para você fazer essa aliança funcionar. Daí você não autodepender de ninguém. Ninguém é seu representante nessa terra. Nessa aliança de Cristo, ninguém pode te representar nessa terra, a não ser você mesmo, né? A aliança, todas as outras religiões que estabelecem regras, sacrifícios, sacerdotismos, espiritismos e outros ismos mais por aí, estão completamente fora da aliança de Cristo. Guardam dias especiais, um sábado, outro domingo, outro segunda, sei lá. Tudo isso é norma, é regra. Regra não é parte da aliança de Cristo. Lei. Tudo abolido, meus irmãos. Tudo que se dá agora é por amor. Tudo que se dá agora é por fé. Tudo que se dá agora é por dedicação. E por entender o que aconteceu. A velha aliança se foi, porque não funcionou. A nova aliança, essa sim, infalível e imutável, e para sempre. Entre você e Jesus Cristo e mais ninguém. É isso que você tem que entender. É isso que você tem que compreender. Você é a igreja de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós não precisamos ir em um lugar. Nós não precisamos frequentar um lugar para ser a igreja de Cristo. Nós somos criatura de Cristo. Em qualquer lugar que a gente estiver. Amém? Então, entenda bem isso, meus irmãos. Pessoas inconformadas com o fim, né, dos ídolos
dos sacrifícios e das leis trazem ela até hoje, carregam no seu coração, carregam lá no seu tempo. Isso é antibíblico, é anti-Jesus Cristo, posso te garantir. Jesus Cristo extinguiu, ele veio para extinguir isso. E se você pratica isso, você está negando a Cristo, negando o seu sangue, negando a sua aliança. Não seja, irmão, um praticante de leis, seja um praticante de Cristo. Amém? Eu estou aqui terminando mais um vídeo, agradecendo a vocês por ter participado do nosso canal Cristo Vive Borborema. Compartilhe, dê um link, dê um like, né, melhor dizendo. Leve o vídeo a seu amigo para que ele possa assistir. Busque na Bíblia. Não precisa acreditar naquilo que eu estou te falando. Busque na Bíblia, leia a Bíblia, entenda aquilo que eu estou te falando, reflita, analise, converse com os amigos, discuta. Só não aceite intervenção de supostos líderes religiosos, que não existe mais. Peça orientação ao Espírito Santo de Deus, né? Peça orientação a Cristo Jesus e Ele vai te orientar. Ok? Agradeço a vocês por mais um vídeo. Deus permaneça na sua casa, com a sua família, com todos os seus amigos, com todas as pessoas que amam a Cristo Jesus. Obrigado.